Fala galera do Café no Grid, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Pedro Krug, muito prazer. Esse aqui é o nosso primeiro episódio do nosso podcast, que vai vir ao ar sempre após um grande prêmio de Fórmula 1. Eu sou aluno da Faculdade de Casper Libero e também outros alunos da Faculdade de Casper Libero que vão se apresentar agora estarão comigo nesse projeto para comentar um pouco mais sobre Fórmula 1 e falar sobre esse mundo fascinante. Então, primeiro, gostaria de chamar nossa querida Júlia, uma das nossas integrantes e que sabe muito de corrida. Oi, gente, prazer, eu sou Julia Zanini, estou muito feliz de concretizar esse projeto, nosso primeiro episódio de muitos, para falar sobre pós-racing, de tudo que a gente viu no fim de semana, dos updates e comentar um pouco aqui com os amigos. E agora com a gente também, Vinícius. Prazer, gente, é Vinícius Piazza, também sou aluno da Casper, como todo mundo, e muito animado para começar esse projeto, né? Acho que é uma coisa que a gente pensou muito bem, está muito bem feita para quem está assistindo. Antes de começar, né, acho que vale frisar que esse projeto é um projeto feito para os alunos da Casper. Então, a gente está começando, o primeiro episódio hoje, né? Mas a nossa ideia é, quem sabe, em breve também trazer outras pessoas que fazem Casper, não é mesmo, gente, para participar desse projeto e participar dessa discussão junto com a gente. Exato, todo mundo que gostar do esporte, né, e enfim, quiser entrar para esse mundo junto com a gente, sejam muito bem-vindos. Exatamente. E agora, falando mesmo de Fórmula 1, vamos falar do GP do Bahrein, que foi nesse final de semana. Tivemos uma vitória totalmente dominante de Oscar Piastri, o australiano gelado. E eu queria saber de vocês, queria saber primeiro do Vinícius, como que foi essa vitória do Piastri para você, como que você analisa isso, e se o Piastri realmente vai virar uma prioridade para a McLaren. Cara, analisando o primeiro fim de semana do Piastri, né? Ele foi bem nos treinos, teve ali a pole, acho que o tempo dele foi muito bom, né? Foi 1:30 alguma coisa. Então, assim, a dominância dele já vem sendo desde da outra corrida, ele já vem vindo bem, ele só deu deslize na Austrália. Mas eu acho que, assim, com a situação atual do Norris, eu acho que o Piastri tem total capacidade de assumir ali o posto principal da McLaren e até brigar pelo campeonato, né? Tá ali a 3 pontos. E depois da corrida dominante de ontem, eu acho que não fica dúvida da qualidade que ele tem e da capacidade. Eu acho que o mental do Piastri conta muito, né? Ele é o mental estilo Kimi Raikkonen. E assim, apesar de achar muito que a McLaren pode priorizar o Lando Norris, ela vai priorizar realmente quem está trazendo mais retorno, tanto financeiro, mas também pontos, e ao longo da temporada, quem for mais apto para o título, que é o Piastri dessa vez. Eu acho que o mental dele conta muito nessas horas, porque o estilo de pilotagem do Piastri e do Lando Norris são muito parecidos, mas quando a gente fala do mental, a gente vê, a gente percebe, eu sinto pelo menos que o Piastri tem um mental um pouco mais forte que o Lando Norris, e isso na hora da corrida, na hora da qualificação, enfim, ao longo do fim de semana conta muito. Não, concordo com vocês total. E assim, acho que até um ponto legal de a gente discutir, que além desse mental, eu queria perguntar para vocês se o Lando realmente está com dificuldade de extrair o máximo desse carro, porque a gente viu que ele teve em algumas partes do GP muita dificuldade de fazer ultrapassagens. Óbvio, o Piastri andou sempre na frente, ele não teve que ultrapassar ninguém, mas eu pelo menos tive essa percepção de que o Piastri teria muito mais facilidade se tivesse que voltar de trás para conseguir essa vitória do que o contrário. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês se realmente você acha que o Lando está tendo essa dificuldade de extrair o que o Piastri está conseguindo fazer, ou você acha que é uma questão mesmo de, ele foi muito bem no quali, largou na frente, e isso foi o que fez ele sobrar. Eu acredito que não seja só por isso, né? Porque, assim, o Piastri, ele, não só por ele ter largado na pole, mas ele manteve a corrida um ritmo muito bom, né? O Lando ali já no começo, ele já teve aquele errinho ali de ter se posicionado errado, acabando queimando um pouquinho a largada. E depois da confusão que ele teve com a grama lá no último GP, eu acho que assim, dá pra ver que o Norris, ele tá tendo um pouquinho de dificuldade, entra do que a Julia falou do mental, e assim, dá pra ver que ele pode render mais do que ele tá rendendo, sabe? Aí fica a questão, se é realmente algum problema dele mesmo, ou se às vezes ele não acostumou com alguma coisa do carro ainda no ano, porque do ano passado, da metade do ano pra frente, depois que ele venceu o primeiro GP dele, ele foi muito bem, ele teve um ritmo bom, mas esse ano tá dando uns deslizes aí que ele não, né, não tá prejudicando bastante ele.
Vale a gente lembrar que a corrida no Bahrein, lá é muito quente, né? Então os carros eles não estão tão acostumados a andar lá justamente por conta da temperatura. Então, óbvio que vai ter alguma coisa errada, sempre vai ter. A gente tem até o exemplo do carro do Russell, que o GPS falhou no meio do fim para a corrida. Então, sempre vai ter algo de errado com o carro justamente por conta da temperatura que é muito alta por lá. Ainda mais na pista. Mas eu acho que, assim, em parâmetro, acho que os dois carros da McLaren, eles estão praticamente idênticos, assim. Eu acho que vai muito mais do piloto do que do carro. Ainda mais porque, assim, a gente vê que em uma corrida o Piastri é melhor, mas em outra o Lando é melhor. Então, vai muito mais do piloto nessa questão do que do carro na McLaren, porque em outras equipes aí já é uma conversa diferente. Exatamente. Aproveitando esse gancho da Júlia, vamos trocar para uma equipe que está muito apagada nos últimos anos, mas que nesse GP do Bahrein se mostrou muito forte, que é a Alpine, que de repente saiu de uma equipe sétimo, oitavo do grid e de repente apareceu lá na frente fazendo um quali sensacional. O Durham, que é um cara que sempre está andando perto, pelo menos quase conseguiu o IOQ3, e o Gasly conseguiu um P5 no quali e transformou esse P5 em pontos da corrida. Queria saber agora, primeiro da Júlia, o que ela achou dessa corrida da Alpine e como que isso pode impactar para o resto da temporada para a equipe francesa. Para a Alpine, acho que foi fantástico, né? Assim, a gente pensa no Pierre Gasly, que foi bom desde os treinos livres até a corrida. Ele andou muito bem durante todo o fim de semana. E Jack Doohan, que tinha o seu assento prejudicado justamente por conta do Franco Colapinto. Então, ele já tinha um assento um pouco ameaçado, mas assim, ele provou totalmente diferente esse fim de semana. Eu acho sim que o carro teve algumas melhorias, mas foi também dos pilotos, né? A gente sabe que o Pierre Gasly ficou em P7 na corrida e o Jack Doohan em P15. Para eles, isso é fantástico, assim, é algo que não ocorria. O Gasly conseguiu pontos, enfim, é algo que de fato não ocorria. Acredito eu que a Alpine vai melhorar assim ao longo da temporada, mas eu não sei se a gente deve criar tanta essa esperança, assim. Eu acho que a gente tem que focar mais, na verdade, na questão do Doohan, para ver se de fato se ele vai conseguir finalizar a temporada, no desempenho dele e focar um pouco menos no carro. Eu concordo com você. Eu acho que assim, as três primeiras corridas que a Alpine fez não reflete realmente o carro que eles têm, porque eles estavam com menos ponto que a Sauber, estavam indo atrás, às vezes, do Hülkenberg ali. Eu acho que assim, não é o reflexo realmente do carro que eles têm. A gente lembra que no passado, no GP do Brasil, eles fizeram um pódio duplo, né? Assim, claro que teve a chuva, teve coisas atípicas, mas eles estavam ali, ficaram acho que em sexta ou quinta, se eu não me engano. Assim, não é uma equipe para estar na situação que eles estavam. Eu acho que o potencial que o Gasly tem como piloto, eu acho que acaba sendo incontestável. Eu acho que a Alpine tem para ganhar, inclusive o Durham, né? Que eu acho que é o que mais tem que provar ali. Caso o Durham consiga manter um nível bom, acho que vai ser ótimo para a Alpine. Eu fico triste pelo Du, sinceramente, porque assim, cara, ele não vai ter tempo de se provar, assim, porque é um cara que, assim, óbvio, não vou falar que ele é o melhor piloto do mundo, longe disso, mas ele poderia ser um cara ok, tanto, tem muitos outros caras aqui que ficaram muito tempo na Fórmula 1, Magnussen é um grande exemplo, entendeu? O cara, ok, ele teve um pódio na primeira corrida dele, mas assim, não era um cara que é extraordinário, eu acho que o Du é esse cara, ele vi quales durante a temporada que ele ficou muito perto do Gasly, sendo que ele mal tem experiência de Fórmula 1, o Gasly tem muitas temporadas de Fórmula 1, já passou muito perrengue, já foi para um carro forte, carro fraco, companheiro forte, já passou de quase de tudo na Fórmula 1. Enfim, eu queria saber de vocês rapidinho. Você acha que o Durham vai sair daqui a pouco? Você acha que o desempenho dele está agradando? Você acha que realmente esse contrato de 6 corridas, contando com a do Abu Dhabi, ele teve Abu Dhabi, Austrália, Japão, Bahrein, China China. também já foi. Então ele tem teoricamente mais uma ou duas corridas aí, pelo que estão falando do contrato. Você acha que no máximo em 2 corridas ele vai ser ejetado mesmo ou não? Eu fico com dó do Dolan também, porque ele já tinha o assento dele não tão certeiro antes da temporada começar, né? Eu acho que estão comparando muito ele com o desempenho dos outros 5 Rockies que entraram, que são muito bons, inclusive. E tem essa comparação, né, dessa nova geração que entrou na Fórmula 1. Mas eu acho que ele continua até pelo menos. Acho que ele continua a temporada toda, para ser sincera. Eu acho que ele vai pegar o ritmo ainda mais nas próximas corridas. Quem sabe garantir até um pouco, alguns pontos para Alpine, mas eu acho que ele continua. A minha aposta é de que ele vai continuar até o fim da temporada. Até o GP de domingo eu tinha minhas dúvidas, né? Porque assim, aquelas
lambanças que ele acabou fazendo, de, enfim, bater no Bortoleto, bater no muro, enfim, eu acho que estava prejudicando um pouco, ainda mais pela ideia do contrato, né, que ele tinha que se provar até um meio tempo, que eu acho que eu sou totalmente contra isso, porque assim, não tem como você jogar a pressão em cima de um moleque que acabou de subir para a categoria, né. Mas eu acho que sim, eu acho que a Alpine vai acabar bancando, eu acho difícil eles mudarem ali, até porque vai gerar muito, acho que barulho que eles não precisam nesse momento. A Alpine já tem muito problema para resolver. Eu acho que assim, esse não é, de longe, não é o problema principal deles. Concordo. Mas assim, se eu fosse dar um palpite, eu falaria que ele ia sair. Infelizmente, ele não conseguiu bons resultados. Mas faz parte. Eu também acho que o Franco Colapinto não vai conseguir fazer grande coisa. Então, enfim, a Alpine é isso, né? A Alpine infelizmente, é uma equipe que há muitos anos vem mostrando que não tem planejamento. Ano que vem vai trocar de motor. Enfim, provavelmente vai ficar mais bagunça do que já é. Mas faz parte. São equipes e equipes. E agora, aproveitando esse gancho da Alpine, eu queria falar de outra equipe que também há muito tempo não é muito forte, quer dizer, nunca foi forte, né? Mas nessa corrida teve um bom desempenho, que foi a Haas, que tem um novato e tem um cara experiente, que inclusive saiu da Alpine para ir para a Haas. Eu queria saber o que vocês acharam da corrida da Haas, que para mim, no mínimo, foi surpreendente. O que você acha, Vini? Olha, eu me surpreendi primeiro com o Ocon, né? Grande parte da corrida ele estava em quinto, em sexto. Ele acabar em P8 ali para a Haas foi uma coisa sensacional. Eu gosto muito do Ocon, desde a época da Alpine. Eu sempre achei que ele correu bem, vendo o carro que ele tem. O Berman, eu acho que assim, não tem muito o que discutir, ele já vem se provando muito bem, e largar de 20º e chegar em 10º ali na situação, eu acho que assim, com o carro da Haas, ele tá muito bem. E eu acho que a Haas tem uma perspectiva boa na temporada. Eu acho que mais do que a Alpine, mais do que a. Acho que até a Aston Martin vem desse começo. Eu acho que a Haas tá num caminho muito bom pro ano. Se continuar nesse nível aí, com os dois pilotos empenhando bem, eu acho que pode chegar longe. É mais um milagre feito no grid, que é o carro da Haas, né? Assim, esses dois pilotos, eles têm um desempenho muito bom. O Ocon desde sempre teve um desempenho muito bom, desde o início dessa temporada na Fórmula 1, óbvio, com altos e baixos, carros ruins, equipes ruins, mas ele teve sempre um desempenho muito bom. E o Oli Berman, assim, esse moleque, ele deu um show, sendo bem sincera. Ele tá entre o top 3 dos Rockies que entraram dessa nova geração que entrou na Fórmula 1. Pra mim, ele é um dos meus top 3, assim, fácil, porque ele dá um show, assim, desde até do ano passado que ele correu na Ferrari, ele arrasou, assim, pra mim, ele é muito, muito bom mesmo. Eu acho que não vai ser uma equipe que tem um potencial para estar ali conseguindo pontos a cada corrida que tem durante a temporada de 2025, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção no desempenho dos pilotos. Eu acho que o desempenho, principalmente do Ali Berman, tem um grandíssimo potencial para ser assim um piloto da temporada muito bom, ou um Rocky da temporada muito bom também. E inclusive um detalhe legal de se falar é que o Alibama, se eu não me engano, tem 6 ou 7 corridas na carreira dele inteira, né? Contando as da Haas, da Ferrari e a do ano passado e desse ano, e ele pontuou em 5. Então, para você ver que mesmo. E teve final de semana do ano passado que ele saiu do carro de Fórmula 2, foi correr de Fórmula 1. Então, assim, a capacidade dele de se adaptar é realmente impressionante. Um cara que, inclusive, uma pergunta para vocês. Você acha que ele tem, o Ali Berman, potencial para ser um cara forte de equipe grande? Porque a gente está vendo uma Red Bull se enfraquecendo, procurando um bom segundo piloto. A gente está vendo uma Ferrari com Charles Leclerc, que, querendo ou não, daqui a alguns anos já não vai ser um piloto tão novo. Um Lewis Hamilton que está no final de carreira, então vai ter que se renovar as equipes grandes. Você acha que ele tem potencial para entrar numa vaga dessa e ser um cara top? Totalmente. Eu acredito que totalmente. Eu acho que o Oliver ele tem um grandíssimo potencial para ser um piloto de uma grandíssima equipe. Eu visualizo o Oliver, na verdade, na Ferrari. O Pedro já deu esse gancho, então eu já vou falar sobre isso. Eu acho que o Berman ele tem um potencial para ser piloto da Ferrari, sim. A gente sabe que a estratégia da Ferrari nunca foi tão boa, mas o Oli Berman ele tem um potencial para ser um piloto bom. Eu não digo um piloto agressivo, mas um piloto também que não tem medo. Aquele piloto que vai, que pilota muito bem, que faz uma boa temporada, faz uma boa corrida, desde sempre isso. Então, eu acho que ele, na verdade, merece estar em uma equipe grande. Ele pode passar por essa temporada provando realmente seu potencial, mas ano que vem, no próximo, já tem que estar numa equipe grande.
Concordo, eu acho que assim, a Haas, para ele vai servir de uma experiência muito boa. E ele já tá, como a gente falou, ele já tá se provando com um carro que não é lá essas coisas, né? Eu tenho grande convicção do que você falou da Ferrari. Ele acabar indo para a Ferrari, ele combina, não é à toa que ele já pilotou uma Ferrari, né? Quando o Sainz não pôde. Então, assim, eu acho que quando eles já estão de olho para quando o Hamilton não poder correr mais. Eu acho que assim, ele é o cara que, no grid atual, é o cara que pode substituir ali a vaga dele na Ferrari. Eu não vejo alguém com tanto potencial quanto ele para uma equipe de ponta. Concordo com vocês. Inclusive, acho ele uma forte aposta. Eu gostaria até, porque a gente viu, tá vendo o Antonelli na Mercedes, um cara tão jovem numa equipe tão forte, eu gostaria de ver como que seria esse Berman numa Ferrari. Infelizmente, ele não é o rookie na Ferrari, mas em breve eu acredito que a gente vai ver ele, ainda mais ele sendo da academia da Ferrari. Mas enfim, aproveitando esse gancho de equipes fortes, quero falar de uma outra equipe que está se mostrando ter muita consistência, principalmente com o George Russell, que é a Mercedes. Afinal, ele tem, nessas 5 corridas da temporada, o George Russell tem 5 top 5, sendo deles 3 pódios, ou seja, muita consistência. O George Russell e o Antonelli mostrando grandes exibições também. Aquela exibição na Austrália me impressionou, confesso a dizer. E eu queria saber, porque a Mercedes vem brigando com uma McLaren em alguma corrida, em outras vem brigando com uma Red Bull, com a própria Ferrari. Eu queria saber, vocês acham que a briga da Mercedes é com a McLaren para ser primeiro ou segundo, ou já é uma briga mais com a Ferrari e a Red Bull para ficar no segundo, terceiro ou em quarto lugar no campeonato de construtores? Cara, eu acredito que no momento que a gente está vivendo, eu acho que é McLaren e Mercedes. Eu acho que assim, são as duas equipes consistentes. Claro que o Antonelli, ele vem vindo muito bem, na corrida passada ele não foi tão bem, mas assim, o Russell, a consistência dele é absurda. Assim, toda corrida ele tá ou chegando no pódio, ou chegando em quarto, quinto, enfim, tá pontuando muito bem. O Antonelli fez vários pontos, eu acho que o Antonelli tem muito a crescer ainda. Eu não vejo a Red Bull com essa perspectiva, ainda mais pela todo enrolo de segundo piloto. A gente viu que o carro do Verstappen também não é tudo isso, mesmo sendo o Verstappen. E a Ferrari, por enquanto, não provou para que veio esse ano, né? Então, acho que assim, a briga, pelo menos até boa parte do campeonato, vai ser McLaren e Mercedes, acredito eu. Eu concordo com o Vini, eu acho que a briga da temporada vai ser McLaren e Mercedes, ambos motor Mercedes, mas não tem mais como competir com a Red Bull esse ano. Eu acho que, assim, comparado ao carro dos outros anos, 2 anos atrás, ano passado, o carro da Red Bull não tá bom, então não tem como competir, não tem como a gente falar que ele tá bom e não tá apto para ser um carro para competir, assim, é lutar contra ele mesmo, né, na verdade. O desempenho do Russell é sensacional desde sempre. O Russell deu um baita show, até estando na Williams, que não era um carro bom na época que ele estava, mas assim, baita show do Russell sempre. Eu acreditava, na verdade, bem no início da temporada, que Antonelli ia ficar na frente de Russell. Mas, obviamente, se provou muito bem, né? Um dos Rocks que está se dando muito, muito bem, fazendo jus ao cargo que está ocupando, né? Ele está numa Mercedes, querendo ou não. Mas o Russell tá indo muito, muito bem. Se continuar assim o resto da temporada, eu acho que ele é um forte candidato ali a chegar ao fim da temporada e ainda tá disputando o título com talvez Oscar Piastri. Forte, concordo com vocês. Inclusive, queria jogar para vocês. O Antonelli, ele já falou em algumas entrevistas, tem que melhorar no quali, na corrida vem se mostrando bem forte. Será que ele realmente é um novo Ayrton Senna? Será que ele realmente tem esse potencial todo? Óbvio, o novo Ayrton Senna é muito forte de se dizer, mas o que eu quis dizer com essa frase é que, assim, será que ele tem pinta para ser campeão? Porque a gente vê um Russell na Mercedes, que é um cara muito forte, competitivo, mas que, não sei, não vai numa linha de um Norris, assim, que chega na hora do vamos ver e não vai tão bem. Eu, às vezes, olho assim, que vocês acham? Você acha que esse Antonelli é decisivo? É mais na pegada do Piastri, do Verstappen, um cara mais de fazer o gol mesmo, fazer o pênalti nos 90 minutos do segundo tempo? O que você acha, Júlia? Falta um pouquinho de evolução ainda. Que para mim foi surpreendente, porque eu não botei muita fé no Antonelli esse ano. Então, assim, quando a gente não coloca muita fé em algo, muita esperança em algo, a gente fica surpreendido com isso. Então, foi essa situação minha visualizando o ano até agora do Antonelli. Não acho que ele vem para ser um grandíssimo piloto que vai entrar numa nova era, igual o Hamilton, Verstappen, Ayrton Senna, eu não acho. Ainda
Daqui a uns anos, talvez, a gente pode voltar aqui e falar, olha, eu estava errado, eu posso voltar e falar isso, mas eu não acho, não acredito nisso por agora. Ele me surpreendeu porque eu não botava fé nele novamente, mas foi o que eu falei, ele está fazendo jus também ao carro em que ele está. A Mercedes está boa esse ano. Então, o Antonelli, ele é um dos rookies que está aproveitando uma das oportunidades que foram dadas. Então, eu acho que falta um pouco ainda, alguns anos, um pouquinho mais de evolução do Antonelli para ser um próximo candidato a título e entrar na nova era, igual era Verstappen, Hamilton, talvez, no futuro, daqui uns 3, 4 anos, a nova era Antonelli. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que assim, o Antonelli é muito novo, né? Então, ele precisa de uma experiência, como ele próprio falou, que o Pedro falou, ele precisa melhorar na quali, ele precisa melhorar em alguns aspectos, mas na corrida ele vem se provando bem. Então, assim, eu acho que eu vejo o Russell com mais potencial de campeão do que o Norris, aproveitando do que o Pedro falou. Eu acho que assim, o Russell tem mais personalidade do que o Norris. Apesar do Norris ser aquilo de, vou disputar, não sei o quê, eu acho que o Russell ele tem mais essa, sabe, essa pinta de campeão do que o Norris. Claro que o Norris está num carro muito melhor, mas assim, eu acho que o Antonelli pode ser um bom suporte, pelo menos nesse primeiro período que ele está na Mercedes, pro Russell. Eu acho que assim, um piloto para a Mercedes brigar no campeonato de construtor, não acho que ele vai brigar pro campeonato de piloto, mas para a Mercedes é muito bom, sabe? E eu sinceramente torço pro Antonelli, eu acho que assim, a evolução dele dá para gerar muito. Então eu vejo, por exemplo, daqui a um tempo o Berman na Ferrari, vamos supor, e o Antonelli na Mercedes, eu acho que, sabe, dá uma liga boa de dois pilotos jovens que tem muito potencial. Sim, concordo com vocês. E o bizarro é que ele tem 3 anos de carro, né? Tipo, ele correu em 23 na F4 italiana, ganhou a F4 italiana em alemã, correu na Freca, ganhou a Freca em 24, em 23, e 24 correu F2 e tá na Fórmula 1. É um cara, assim, eu considero um mini ETzinho e que tem grandes chances de fazer alguma coisa. Aproveitando, falando das equipes grandes, já falamos de McLaren, já falamos de Mercedes, eu queria falar sobre Red Bull. Red Bull que está tendo um carro, um segundo carro que ainda não, que pontuou agora, né? E teve uma corrida apagada de Max Verstappen. Pelo visto, foi o que a Julia já antecipou, a equipe não está tendo dificuldades. E eu queria saber de vocês, o que vocês esperam? Porque pela primeira vez a gente viu um cara nas corridas, pelo menos ao patamar do Verstappen, né? O Tsunoda pontuou, fez um final de semana razoável, não diria que é um final de semana bom, mas aparentemente eles acharam um cara que pode ajudar eles a pontuar no campeonato. O que vocês esperam dessa dupla aí e o que vocês acham que vão rolar agora na Arábia Saudita com a Red Bull? Olha, eu acho que sim, o carro da Red Bull já está se provando que assim não tá aquelas coisas, né? Eu acho que, inclusive, muito se fala, né, que o segundo carro da Red Bull estaria pior do que o da Racing Bulls. E, assim, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa afirmação, mas eu acho que tá ali, sabe? A gente vê o carro do Verstappen muito diferente do carro do Tsunoda. Isso se provou quando o Lawson estava pilotando, enfim. E eu acho que assim, se a Red Bull não acabar, tipo, não tendo um problema interno, porque o próprio Verstappen já tá irritado com a equipe. No fim de semana eles fizeram dois pitstops bizarros lá com o Tsunoda e com o Verstappen. Fizeram ele perder bastante tempo. Eu acho que a Red Bull ainda consegue se ajeitar, mas não para brigar por algo maior, né? Mas eu acho que vai depender muito do que o Tsunoda vai conseguir tirar do carro e do que o Verstappen vai conseguir se manter, porque a gente sabe que vai pesar uma hora, né? Se ele só tocar em cima dele, só cair em cima dele, ou ele começar a cair atrás da McLaren, da Mercedes, eu acho que o mental do Verstappen também vai virar uma chavinha ali que ele vai ficar um pouquinho nervoso. Total, total. O carro da Red Bull, novamente, comparando com outros anos, ele tá horrível. É totalmente justificável, né? O Verstappen reclamar e xingar ao longo das corridas durante o rádio, assim, porque tá horrível. O carro não tá bom, o carro realmente não tá bom. Agora, o carro da Red Bull, desde alguns anos para cá, uns 2, 3 anos para cá, ele é feito para o Max Verstappen. Azar do segundo piloto que entrar, porque o carro, ele o design do carro, o carro inteiro, ele é feito para o Verstappen pilotar, para o Verstappen vestir o carro e andar. Eu fiquei triste pelo Lawson, confesso. Eu acreditava no potencial dele desde essa temporada, achava que era algo muito bom. Ele ia realmente aproveitar o lugar que ele estava, mas assim, a gente vê que essa troca entre Lawson e Tsunoda, ela melhorou um pouco, mas não foi tudo, né? Foi tipo assim, 25% da melhoria que a Red Bull precisa fazer.
Agora, o resto realmente falta muito da equipe. Porque se já o Verstappen não consegue mais pilotar o carro que foi feito especialmente para ele, que é um carro que pensam realmente no Verstappen, é porque tem algo muito errado acontecendo. E vale lembrar que o Adrian Newey já não tá mais na equipe, faz muita falta. Acredito eu que ele faz muita falta, sim. A gente tem até alguns rumores de brigas entre a equipe, né, do Helmut Marko, enfim. Acredito que vai ser uma ótima pauta para o Drive to Survive, né? Mas acho sim que falta assim alguma reza muito grande ali para Red Bull porque tá complicado. E o Max Verstappen sai da Red Bull para 2026, porque tem aquela coisa, né? Então, dizem que o Max tem uma cláusula no contrato dele mágica de que se a Red Bull não fica, se eu não me engano, primeira e segunda posição do campeonato, ele pode acionar essa cláusula e pode sair. Vocês acham que ele sai? Você acha que a Red Bull não vai conseguir entregar isso esse ano, pelo jeito que vocês falaram? Eu também acho. Eu acho que não vai ficar em segundo, não. Já vai ficar em quarto esse ano, infelizmente. Mas eu não sei. Eu gostaria muito de ver um Verstappen em outro canto. E vocês? Eu gostaria também. Eu gostaria. Eu acho que vestir outro macacão já tá na hora, né? Acho que chega a hora de todo piloto. Mas não sei, eu fico ainda muito, muito na dúvida, porque eu não consigo ver o Verstappen, eu gostaria, mas eu não consigo ver o Verstappen em outra equipe por agora, sabe? Agora, o Verstappen não vai perder tempo. O Verstappen não vai ficar por muitos mais anos na Fórmula 1, ele mesmo já disse, ele não quer isso, ele não quer. Ele quer aposentar cedo, enfim, focar na família dele. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, ele ainda quer um pouco mais, ele quer um pouco mais de vitória, ele quer mais um título ao menos, então ele não vai perder tempo. O Verstappen é um cara que não perde tempo. Se ele vê uma outra proposta boa, que equipe no grid hoje vai recusar o Max Verstappen? Não tem como. Eu concordo, assim, eu acho que seria muito legal ver o Verstappen em outra equipe para ver o que ele poderia fazer de diferente, mas eu tenho um quesinho que eu não vejo qual equipe pode atender o Verstappen, porque assim, eu acho que a McLaren está muito bem com o Norris e com o Piastri, eu duvido que ela abriria a mão de algum dos dois para puxar o Verstappen, eu acho que é um investimento até meio maluco. A Ferrari, não sei, acho que não vejo o Verstappen como piloto da Ferrari. A Mercedes está com dois pilotos aí considerados novos e bons. E aí vem a dúvida, né? Teve aquela história da proposta da Aston Martin para o Verstappen, mas eu não acho que o Verstappen largaria a Red Bull para ir para a Aston Martin. Eu acho que assim, apesar dos problemas da Red Bull, a Red Bull ainda é muito superior à Aston Martin. Então eu queria muito ver o Verstappen, mas nesse momento eu não vejo alguma equipe para suprir o que ele quer, o que ele precisa. Apesar do que a Julia falou, dele não perder tempo, dele querer ser campeão, enfim. Sim. Se fosse para dar um chute, eu chutaria que ele ia para Aston Martin. Estão dizendo que é um bi, né? A Uhum. proposta, tipo, assim, seria o maior contrato, são os maiores contratos dos esportes em gerais. A Aston Martin é uma equipe que contratou a Adrian Newey, que fez uma fábrica bizarra, que tá contratando gente boa pra caramba. Então, assim, potencial ele tem para fazer alguma coisa e, acima de tudo, 2026, carro novo, vida nova, tudo novo. Então, se der tudo errado, uma Aston Martin seria bom. E assim, ver ele de verde do lado de Lance Stroll, confesso que ia ser meio bizarro. Finalmente aposentando Alonso, hein, gente? Será que chegou a hora do Alonso? Acabou? Ah, tá Acabou? na hora, né, gente? 43 anos. Não Não tem dá como. mais, Pois é. pelo Ainda vai amor de tentar Deus. arrumar um lugarzinho ali numa Cadillac da vida. Não, e certeza que o Alonso não vai desistir, né? O cara não para de roer osso. Certeza que ele vai correr Indy 500. Eu tenho absoluta certeza que ele vai ser. Exato. Ele já ganhou 24 horas de Le Mans, ganhou o Mônaco, vai ganhar a Indy 500. Ele vai ficar tentando lá, ou pelo menos vai tentar umas boas temporadas na Indy, que nem o Grosjean fez. Vai. Enfim, e agora eu queria saber, estamos chegando ao final do nosso primeiro programa, e eu queria, agora, esse final de semana, vai ter o GP da Arábia Saudita, um GP controverso, um GP muito difícil, com muitas batidas, teremos 5 rookies, acho que nunca tivemos 5 novatos em um GP, que nem o da Arábia Saudita, porque assim, é parede, não tem onde escapar, errou, bateu, quebrou, e assim, eu acho que vai dar muita bandeira vermelha, muita bandeira amarela. E eu queria saber de vocês os palpites. Quem vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado do GP da Arábia Saudita? E aonde Gabriel Bortoleto vai terminar? Por favor, Júlia, eu quero seus palpites primeiro. Mulheres primeiro, não é mesmo? É isso. Aí me pegou de surpresa. Bom, Jeddah, eu gosto muito de Jeddah, é uma pista extremamente difícil. É,
E é uma pista muito agressiva, então, assim, é uma pista propícia para o Verstappen pilotar, para o Verstappen, mas a gente sabe do desempenho do carro, então, assim, eu não acredito muito nisso nesse fim de semana. Bom, vou começar pelo Bortoleto. Triste, tá triste a situação do Bortoleto, porque ele é um garoto de um grande desempenho, um garoto que merece estar, assim, numa equipe muito grande. Eu acho que o Bortoleto finaliza em 18º, tô visualizando 18º, mas eu queria de coração pelo menos 15º, quem sabe, né? E meu palpite para primeiro, segundo, terceiro lugar, na verdade, o palpite tinha que ser quantos safety cars vão dar ao longo da corrida, porque, como o Pedro disse, é uma corrida muito difícil, né? É. Mas eu acredito que Lando Norris, George Russell e Lewis Hamilton. Tá. Olha, eu vou na linha do que a Julia falou do Bortoleto, eu acho que não vai conseguir ir lá para trás, mas eu acredito que vai ter uns 4 DNF, ele consegue acabar em 16º. Eu acho que assim, o pessoal vai bater, ele vai indo lá para frente. Acho que pelo menos seria legal, né? Pelo menos ele sobe um pouquinho. E eu acho que assim, eu acho que a corrida, eu acho que tem um grande potencial de ser uma corrida muito boa, assim como foi no Bahrein, eu gostei bastante. Ainda bem que não é de madrugada, porque com tanto de safety car e bandeira amarela que vai ter, a gente estaria lá para as 4 da manhã, 5 da manhã. Mas enfim, eu acho que em primeiro, eu acho que o Piastri ganha de novo. Eu tenho bastante essa visão de que o Piastri vai conseguir bem. Em segundo, eu arrisco no Russell. E em terceiro, eu acho que vai dar o Leclerc. Acho que ele vai conseguir o primeiro pódio aí do ano. Bom chutes. Cara, eu vou de Bortoleto eu acho que vai ter uns 4 DNFs. Assim, não queria dizer isso, mas eu acho que ele vai se ferrar nessa corrida, assim. Cara, é muito típico de Sauber, né? Eu vou dizer que ele vai. Eu não queria dizer que ele vai abandonar, mas assim, eu acho que ele vai ficar vou ser otimista, 14º. Vou começar assim. E eu acho que quem vai ficar no pódio é Max Verstappen. Eu acho que ele vai brilhar no quali, como ele teve alguns qualis brilhantes na Arábia Saudita, quase fez aquela pole em 2021. Lembra que ele bateu Verdade. no muro na última curva? Eu acho que ele vai dar bom, então eu acho que ele vai ficar em terceiro. Mas quem vai passar ele são, na minha opinião, as duas McLaren. Então eu acho que vai ter Norris em primeiro, Piastri em segundo. Eu acho que o Norris vai dar o troco nesse grande prêmio. E também por conta do muito safety car, eu acho que o Norris vai fazer a pole. Por um fiapinho de nada, e eu acho que ele vai se manter ali muito por conta do safety car. Então eu acho que é isso. E então eu gostaria de agora agradecer a Júlio e o Vini. Obrigada. Tamo junto. Vou passar para vocês darem considerações finais, mas sempre detalhe importante: fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente posta os horários, posta também os resultados, e lembrando que toda semana, pós-semana, normalmente na quarta e quinta-feira, a gente posta o nosso breve podcast falando do que rolou no final de semana anterior. Então é isso. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final. Agora com vocês, Vini e Júlia, agradeço. Vamos lá. Primeiro agradecer, né? Quem assistiu o primeiro episódio. Eu acho que assim foi muito legal o papo. Eu acho que deu pra gente debater bastante o que aconteceu. Espero que na próxima a gente tenha bastante tópico para falar, bastante coisa que tenha acontecido. De novo, falar que eu tô animado para esse projeto, animado para o que a gente tem aí pela frente. Eu acho que vai ser muito proveitoso e fazer o mesmo pedido do Pedro para ficar ligado aí nas coisas que vão sair. Obrigada, gente. Obrigada, meninos. Foi muito divertido estar aqui conversando com vocês. Próxima semana também estamos aí de novo. Na outra também, na outra, sempre que a gente puder, a gente vai estar aqui conversando. Espero que as pessoas também tenham assistido a gente até o fim, tenham gostado muito do nosso projeto e fiquem cada vez mais entusiasmadas para assistirem os próximos vídeos e darem uma olhada também em todos os updates que a gente está dando no nosso Instagram, nas redes sociais. Muito obrigada mesmo. E é o início de um projeto muito, muito bacana. Isso aí. Quem é da Casper, DM tá liberada. Tamo junto. Valeu e até a próxima.